Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata da potenciação e radiciação de monômios. Ou seja, além de nós conseguirmos resolver as 4 operações matemáticas básicas com os monômios, isso quer dizer que a gente consegue adicionar, subtrair, multiplicar e dividir monômios. Além dessas operações matemáticas, nós também podemos resolver potenciações e radiciações de monômios, porém obedecendo algumas regrinhas práticas. Vamos a elas então? Repare inicialmente que eu vou tratar aqui da potenciação de monômios. Eu tenho aqui nosso exemplo, 3a elevado ao cubo, esse valor todo elevado ao cubo também. Gente, geralmente nós deveremos escrever os monômios entre parênteses quando se tratar de potenciação, beleza? Por exemplo, aqui então, olha só. Nesse caso, vamos aqui à leitura. Eleva-se cada elemento ao expoente, seguindo suas regras de potenciação. Como assim cada elemento? Aqui eu tenho 2 elementos que são o 3 e o a. Então eu vou colocar 3 elevado ao cubo e a ao cubo elevado ao cubo também. Beleza? Atenção! 3 elevado ao cubo, eu tenho como resultado a multiplicação de quem? Eu repito a base, que nesse caso é o 3, eu vou repetir essa base 3 vezes e aí a gente resolve a multiplicação entre essas bases. Por isso que aqui nesse caso nós temos 3 ao cubo igual a 27. E nós temos aqui também, em relação à parte literal, a ao cubo elevado ao cubo. Ou seja, nós temos aqui nesse caso potência de potência. É quando nós temos uma base qualquer, seja número ou seja letra, certo? Onde essa base ela já possui uma potência e essa base que já possui um expoente, ela vai ter um outro expoente. Só que esse outro expoente é separado por algum símbolo, seja ele parênteses, colchetes ou chaves. Quando isso acontecer, pessoal, atenção, você deverá resolver a multiplicação entre eles. Logo então, aqui nós teremos a elevado a 9, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Como você resolve a operação da potenciação para cada elemento? Nesse caso, então, finalizou a nossa questão. Agora, eu quero te chamar a atenção para um seguinte detalhe. Deixa eu fazer aqui a parte, tá? Vamos supor que, de repente, tu tem uma potenciação onde, de repente, essa tua base ela está sem parênteses. Como assim? Eu vou pegar esse mesmo resultado aqui, tá bom? Esse mesmo valor inicial. Então, eu vou ter 3a ao cubo elevado ao cubo. Reparem que, inicialmente, nós tínhamos esse nosso elemento entre parênteses e o expoente fora. Agora, eu tenho a mesma base, que é 3a elevado ao cubo, somente que ele não mais estará entre parênteses. Gente, quando você tem uma base qualquer elevada a um expoente qualquer, sem parênteses, esse expoente ele vale para o mais próximo, para o elemento ou para a base mais próxima. Isso quer dizer então o seguinte, esse 3 será repetido. Além disso, eu não mais vou resolver a multiplicação entre os expoentes. Por quê? Porque essa multiplicação só se resolve quando os 2 expoentes forem separados por algum símbolo matemático. Ou seja, esse símbolo, estou falando de parênteses, colchetes ou chaves. Nesse caso aqui, repare que não existe nada que os separe. Bem, não tendo nada que os separe, nós temos que resolver então essa potenciação dos expoentes. Isso quer dizer que eu tenho que resolver o 3 elevado ao cubo. E 3 elevado ao cubo me dá como resultado justamente esse valor numérico que está acima dele, tá? Então aqui nós vamos ter 3a elevado à 27ª potência. Olha como um parêntese só, um símbolozinho, faz muita diferença em relação ao resultado final, beleza? Então, se tem parênteses, o expoente distribui com cada um deles.
Se de repente a tua base não tem parênteses, o valor numérico se repete e essa potência, esse expoente, ele vai se tornar a potência do outro expoente também. Então, ao invés de multiplicarmos 3 por 3, eu tenho que resolver 3 elevado ao cubo aqui nesse expoente, tá? Por isso que nós chegamos no resultado final de 3a elevado à 27ª potência. Perfeito, pessoal? Bacana. Então, muito cuidado com essa diferença. Além disso, além da potenciação entre monômios, nós também conseguimos resolver radiciação. Agora, na radiciação, o mais importante que você tem que verificar é o índice da raiz. Repare que nesse exemplo aqui não aparece índice. Bem, não aparecendo o índice, saiba que ele vale 2. Perfeito? E aí o que acontece? Eu tenho que calcular a raiz quadrada. Vamos aqui ao texto primeiramente, né? Extrai-se a raiz quadrada de cada elemento, sendo que na parte literal é obrigatório que o expoente seja divisível pelo índice da raiz. O que isso quer dizer? Primeiro que esse texto trata de raiz quadrada, até porque o exemplo é de raiz quadrada. Então, primeiro, a gente vai extrair a raiz quadrada do coeficiente. Portanto, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, até porque 9 vezes 9 é igual a 81. Beleza? Agora, eu só posso ter raiz quadrada exata se por algum acaso todos os expoentes da minha parte literal puderem ser divididos por 2. Aqui no caso, a divisão por 2 ela existe sempre que o valor numérico for par. Como aqui eu só tenho expoentes pares, legal. Então vamos lá. Ó. 6 dividido por 2 é 3. Por isso que aqui nós temos a elevado ao cubo. Assim como 4 dividido por 2 é 2. Por isso que nós temos b elevado ao quadrado. Agora, vamos supor que, de repente, nesse exemplo especificamente, eu tivesse algum expoente, aliás, ímpar. Por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 81, a elevado a 3, b elevado a 4. Bem, nós temos aqui duas situações, tá? A primeira delas é que eu tenho valores, ainda que eu tenha esse valor com expoente ímpar, nós temos valores que possuem raiz quadrada exata. Então, vamos extrair a raiz desses valores. Então, reparem comigo. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. A raiz quadrada de b elevado a quarta, é igual a b ao quadrado. Só que, o que acontece? Eu tenho esse a ao cubo que não tem a divisão exata. Então, esse a ao cubo, ele ficará dentro da raiz. Mas, cuidado, eu tenho uma outra situação em que, dependendo do que você esteja trabalhando, do assunto que você esteja verificando na hora em relação a essa conta, você pode fazer o seguinte. Vamos lembrar que a ao cubo é a mesma coisa do que a ao quadrado vezes a. Por que isso? Porque eu tenho bases iguais em multiplicação, repete a base e somos expoentes, ok? Mas por que esse a está sozinho? Porque toda vez que o expoente for igual a 1, não há necessidade dele ser escrito. E o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Eu tenho, então, 9b ao quadrado, sendo que eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado vezes o a. E aí, nesse caso, reparem, eu tenho o a ao quadrado, que é um expoente par. O meu índice também é par. Então, nós vamos poder tirar esse a da raiz. Ele vai ficar, então, o seguinte, olha só, 9ab ao quadrado e a raiz quadrada de a. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, como esse expoente aqui é par, a gente consegue dividir pelo índice, que também é igual a 2. 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que aqui fora o a saiu com expoente igual a 1. Agora, esse outro a que está aqui dentro, embora não apareça, o expoente dele vale 1. E 1 não divide por 2 de forma exata. Por isso que esse a permaneceu dentro da raiz. Então, pessoal,
para que você consiga extrair uma raiz quadrada exata de um monômio, é muito importante que os expoentes sejam possíveis ser divididos pelo valor do índice. Eu estou te mostrando aqui o exemplo de um índice par, de um índice igual a 2, onde nós temos a raiz quadrada. Mas eu vou te mostrar agora aqui também, pessoal, que essa radiciação não necessariamente será feita somente com raiz quadrada. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que extrair a raiz cúbica de 8a elevado à sexta. O que acontece? Eu tenho que verificar a raiz cúbica de cada elemento separadamente. Aqui nesse caso, então, reparem, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 me dá como resultado igual a 8. Além disso, olha lá, o expoente do A é igual a 6. E aí a gente divide o expoente da base pelo índice da raiz. 6 dividido por 3 é igual a 2. Portanto, a raiz cúbica nesse exemplo me dá como resultado 2a ao quadrado. O que a gente analisa com isso, então? Que não necessariamente somente raiz quadrada a gente consegue extrair em relação ao monômio. A gente também consegue extrair raiz de qualquer índice, sendo que, para que ela seja exata, o expoente tem que ser divisível pelo índice dessa raiz. Legal, pessoal? Então, nessa aula nós trabalhamos a potenciação e a radiciação de monômios, onde nós iniciamos aqui com a potenciação, sendo que essa potenciação tem que ser feita de forma individual com cada elemento da base. Assim como também nós trabalhamos a radiciação, onde eu também extraio a raiz de cada elemento dessa base. Sendo que também, quando nós temos parte literal, beleza? Que são as letras, eu divido cada expoente pelo índice. Se for possível dividir todos os expoentes de toda a parte literal, automaticamente essa raiz quadrada ela é exata. Não sendo possível, o valor ou o elemento da base que não é possível dividir pelo índice, ele permanece dentro da raiz e isso a gente mostra que essa radiciação não tem a sua raiz exata. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.